Bom dia! Estamos de volta aqui com mais uma edição do programa Urbanview, mais uma entrevista ao vivo para vocês. O programa Urbanview tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, a participação do Caetano Garcia na produção e também aqui no chat, e tem uma iniciativa da empresa Urban Systems. Caetano? Bom dia, Gilberto. Bom dia. Bom, pessoal, bom dia aqui para o Jalves, para o Marcelo Solerric, para o Mena Barreto, o 45, a Bia, o Edu da Spice Web, o Lupan. São os internautas que por enquanto estão entrando aqui no nosso chat. Lembrando, para quem não conhece, que são duas formas de participar. Vocês podem acessar o chat e ver as perguntas e comentários dos outros internautas, ou na própria home da OutV você pode mandar pergunta pela linha direta, ou seja, você não precisa acessar o chat. Então você na própria home digita direto ali a sua pergunta e clique em enviar, que eu vou fazer aqui num determinado momento que o Gilberto vai me chamar. E o Gilberto já vai apresentar o convidado de hoje para vocês, então participem. Ok, nesse segundo semestre de 2010 a gente tem discutido aqui no Urbanview as diversas transformações pelas quais o Brasil vem passando. Afinal de contas, aí a gente está na reta final de uma eleição presidencial que vai marcar um novo ciclo no Brasil. A gente está na perspectiva de uma Copa do Mundo 2014, de uma Olimpíadas 2016. Estamos vivendo um bom momento econômico. O Brasil é a chamada bola da vez, aí, a atenção dos investidores internacionais de todos os países. O Brasil vive um bom momento econômico, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem conversado aqui com os nossos entrevistados, cada um em sua respectiva área de atuação, sobre os gaps, né, sobre as oportunidades que cada um tem visto em suas respectivas áreas. E uma das áreas que vai ser, com certeza, já está sendo e será bastante impactada por toda essa transformação que a gente está assistindo aí no nosso país, é, sem dúvida nenhuma, o setor de hotelaria. A realização desses eventos, como a Copa do Mundo, como a Olimpíada de 2016, gera uma atenção muito grande desde já, que antecede esses eventos e que também tem seus impactos posteriormente, né, antes, durante e depois esses eventos, porque o Brasil vai ser palco, digamos, de uma atenção nunca antes vista, para parodiar o nosso presidente. Nunca antes na história desse país o Brasil será palco de tanta atenção no mundo. Então é um cenário positivo aí que pode, de uma certa maneira, gerar dois problemas, né? Por um lado, é possível que a gente possa passar por um apagão de hospedagem, ou seja, se o Brasil está tão exposto, vem muita gente para cá, será que nós podemos dar conta de tantos turistas? Porque a gente também não pode esquecer o seguinte: o aumento do poder aquisitivo do brasileiro está fazendo com que o brasileiro viaje mais, também pelo Brasil. E essa exposição acentuada do Brasil no cenário internacional também está trazendo mais turistas de fora para o país. Então, o primeiro problema que a gente pode ter aí é um apagão de leitos, né, de falta de lugares para as pessoas se hospedarem. Por outro lado também, uma construção impulsiva, uma construção sem planejamento de hotéis, de leitos no Brasil, e hoje a gente tem uma variedade muito grande de estilos e tipos de hotéis, que vão desde hotéis econômicos, hotéis digamos assim, de hospedagem barata, até hotéis de super luxo, né, hotéis de 6 estrelas, chamamos assim, vamos dizer assim. A gente pode também ter depois um legado, digamos assim, de grandes elefantes brancos, hotéis para os quais nós não vamos ter hóspedes. Então, desse cenário aí, digamos, de 8 até 80, ou seja, da falta de leitos até a sobra de leitos aí, a gente precisa ver como é que vai se construir esse cenário. Tudo depende, mais uma vez, do bom planejamento da indústria hoteleira nacional. Por isso que a gente escolheu como tema do nosso Olhar da Semana, que vai conduzir o nosso programa de hoje, a seguinte questão, que eu vou pedir para o Henrique colocar aí na tela para vocês. Hotelaria e grandes eventos esportivos. Temos uma crise à vista ou uma oportunidade? Nós queremos discutir aqui exatamente isso. Por um lado, ele pode ser uma crise, porque tem a possibilidade do apagão, tem a possibilidade de depois termos elefantes brancos, ou pode ser uma grande oportunidade de nós consolidarmos a nossa indústria hoteleira e colocarmos definitivamente o Brasil na rota internacional do turismo.
Então queremos discutir nesse programa por que o Brasil está atraindo os players internacionais do mercado hoteleiro. Cada vez mais players internacionais, grandes cadeias hoteleiras estão vindo para o Brasil. Queremos saber também se há leitos suficientes para a chegada dos turistas esportivos, se haverá. Queremos saber também se hotéis econômicos, quais são as categorias de hotéis que são boas alternativas para receber esses turistas que começarão a vir para cá. Outra possibilidade também, que a gente já chegou a discutir num programa aqui numa audição anterior do Urbanville, são a hospedagem em navios, que podem ser uma grande alternativa, ou seja, navios de cruzeiro que podem significar, digamos, hotéis flutuantes temporários durante os grandes eventos esportivos. Como evitar que os hotéis a serem construídos se tornem elefantes brancos? Para responder a estas e outras perguntas, a gente convidou aqui para a nossa entrevista de hoje no Urbanville o Thiago Pacos, que é gerente de vendas do grupo espanhol Fiesta Hotel Group. Thiago, bom dia. Bom dia, muito obrigado por aceitar a nossa entrevista aqui, grande honra recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui, discutir esses temas com vocês. O Thiago, ele é formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior pela Universidade de Sorocaba. É pós-graduado em marketing pela Universidade Metodista de Piracicaba, com especialização em liderança pelo Marietta College, em Ohio, nos Estados Unidos. Iniciou a carreira nos Super Clubs como coordenador internacional, onde atuou por 5 anos. E para começar a nossa entrevista de hoje, como sempre, eu vou chamar aí o nosso quadro de Olho na Frase, que traz hoje uma frase do governador do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral. Diz ele: é necessária a ampliação da infraestrutura para acompanhar o crescimento da demanda em função do aumento do poder aquisitivo da população e da realização dos eventos esportivos como a Copa e a Olimpíada. O brasileiro está viajando mais, está se hospedando mais. Por isso, precisamos de mais hotéis, mais aeroportos, mais rodovias, mais rodoviárias. Tiago, aproveitando aqui o gancho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nós vamos falar especificamente aqui de hotel, de hotelaria, mas o quadro é até mais complexo do que isso, né? Lógico que o nosso foco vai ser aqui hotel. Mas, por um lado, é uma coisa engraçada, né? O brasileiro, com a questão do dólar, ele está viajando mais, principalmente para o exterior, né? A gente está vendo agora um quadro onde o brasileiro descobriu que pode viajar para o exterior. A gente vê as pessoas, os amigos que estão viajando para o exterior, todo mundo fala assim: nossa, eu fui para Paris, está lotado de brasileiro, eu fui para os Estados Unidos, está lotado de brasileiro, eu fui para Buenos Aires, está lotado de brasileiro. Então, o brasileiro está viajando muito para o exterior, mas também está viajando mais para o Brasil, né? Ele tá descobrindo, digamos assim, o prazer de viajar. Por sua vez, o turista estrangeiro começa também com o Brasil, né, dentro desse cenário onde o Brasil começa a se expor mais no exterior, também começa a considerar a possibilidade, né, de visitar o Brasil, de descobrir o Brasil. Então a gente tem aí, digamos, um quadro positivo para o turismo, onde tanto o turista do exterior começa a vir para o Brasil, como o turista brasileiro começa a viajar mais. E aí a gente tem a questão do hotel em si, da estrutura hoteleira, mas a gente também tem a questão de aeroporto, de estrada, transfer, e toda a base que envolve a indústria hoteleira. Eu queria que você começasse essa entrevista aí dando você que está dentro desse setor, a tua visão geral, generalista, de como é que está, como é que você concorda aqui com o Sérgio Cabral, a gente está precisando de um investimento generalizado na infraestrutura brasileira? Bom, Gilberto, como você tinha comentado, eu concordo nesses termos com o governador Sérgio Cabral pelo seguinte: nós precisamos realmente de uma grande infraestrutura aqui no Brasil, já que a gente está falando de toda a área turística brasileira, não somente hotelaria, estamos falando também de aeroporto, a gente está falando de rodoviárias, a gente está falando de rodovias. A começar, eu falo pelos aeroportos. Eu penso que os aeroportos hoje, citando São Paulo Internacional, Rio de Janeiro Internacional, aeroporto de Salvador também, que é um grande destino no Brasil, eles já estão chegando a um ponto que eles estão saturados. Então a gente necessita um investimento urgentemente, na minha opinião, nesses aeroportos, para a gente ampliar, para poder receber esses voos. Nós estamos recebendo uma demanda de voos internacionais tão grande aqui na cidade de São Paulo, que hoje o aeroporto internacional de Guarulhos e Cumbica, ele já não está suportando mais. Ele já saturou, já? Já está saturado. Existe um projeto para construir um Terminal 3, mas esse projeto ainda não se iniciou. Então, isso eu acredito que deveria ter uma demanda muito grande. Hoje,
esse ano já iniciaram 2 novos voos vindo do Oriente Médio para cá. Existe um voo vindo de Doha, diretamente para São Paulo, e a gente tem um outro voo vindo de Tel Aviv, diretamente para São Paulo. Então você vê que existe outros mercados que estão descobrindo o Brasil, e essa rota está se tornando, o Brasil está se tornando o olho do mundo, digamos assim, hoje. Realmente a bola da vez, digamos assim. É a bola da vez. Ajudou muito a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui no Brasil, ajudaram muito, sim. Isso projetou o Brasil num cenário internacional, sendo o primeiro destino a você ter uma Olimpíadas no território sul-americano. Então, isso projetou o Brasil muito bem. Mas a gente tem que saber trabalhar muito bem isso. Quando a gente está falando de hotelaria, que é onde eu estou focado muito mais, a gente tem um parque hoteleiro hoje. Vamos falar de São Paulo, vamos falar de Rio de Janeiro, vamos falar de Salvador, vamos falar de Manaus, que são todas sedes de Copa do Mundo, são bases da Copa do Mundo. Que a gente tem um parque hoteleiro hoje que não vai suprir essa necessidade. A gente precisa realmente de mais hotéis. A minha opinião, precisamos de muito mais hotéis. Não, se você, na sua avaliação, não supre a necessidade do que vai receber de turista. Hoje em São Paulo, por exemplo, quando a gente tem um evento como a Fórmula 1, a gente já não tem mais espaço em São Paulo. Agora imaginando um jogo de Copa do Mundo aqui. Rio de Janeiro hoje, a gente tem uma estrutura hoteleira relativamente muito boa, mas a gente ainda precisa de um investimento maior. Você vai receber uma Olimpíadas, você está recebendo uma gama de turista muito grande, e hoje os hotéis eles estão muito o Rio de Janeiro concentrado muito na Zona Sul, em Copacabana, em Ipanema. Quando você vai para a Barra da Tijuca, que é onde realmente vai funcionar praticamente tudo, onde vão ser os Jogos Olímpicos, você tem poucos hotéis. E tem uma outra questão que está me ocorrendo também agora, porque não é só questão do aumento, ou seja, novos hotéis, mas também trata-se também da reforma do parque hoteleiro instalado também. Porque não significa que o parque hoteleiro instalado esteja também 100%. Exatamente. Existem hotéis novos que foram construídos agora, que já estão 5 estrelas e 4 estrelas muito bons. Como existem hotéis antigos, que são hotéis clássicos, mas que precisam de uma renovação. E precisam de uma renovação constante. Não adianta você construir um hotel e você deixar por 10, por 20, por 30 anos o hotel e funcionando da mesma forma. Não. Isso você tem que ter uma renovação muito grande. E isso eu acho que o Brasil acordou um pouco mais para isso, com a questão, com a entrada de grandes redes internacionais que começaram, isso há 10 anos atrás, a investir muito no Brasil. Então o Brasil começou a pegar um pouco esse know-how de hotelaria internacional e entender o que é o hotel. Que o hotel simplesmente não é uma cama, não é um quarto de hotel. O hotel é uma gama de serviços. Você oferece uma gama de serviços para um passageiro. É uma experiência, né, na verdade. Vai além do simplesmente um quarto para dormir, né? Com certeza. Especialmente se a gente fala de resorts, que a gente tem uma grande gama de atividades envolvido dentro disso. Agora, você está hoje no Fiesta Hotel Group, que é uma rede internacional, e você veio também de uma experiência profissional no Super Clubs, que também é outra rede internacional. Como é que você avalia, como é que essas redes internacionais estão olhando o Brasil, desde quando estão de olho no Brasil? Como é que eles enxergam o potencial brasileiro? Essas grandes redes, pelo menos as que eu passei, como Super Clubs e agora o Fiesta Hotel Group, eles analisam muito o Brasil como uma grande oportunidade, especialmente no mercado nordestino, porque a gente tem uma costa gigantesca aqui no Brasil que ainda não é investida.